Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lidiane Genski e esse é o canal Imobiliarizando Direito. Hoje eu vou comentar uma notícia de uma administradora aqui de São Paulo que desviou aproximadamente 30 milhões de reais dos seus clientes. Infelizmente, de tempos em tempos a gente acaba aí recebendo notícias de uma administradora que desviou dinheiro dos seus clientes, que o dono fugiu com dinheiro. E assim, pessoal, isso acontece às vezes com uma empresa ou outra. É porque aqui no canal a gente vai falar sobre o que interessa aos condomínios, então por isso eu tô comentando essa notícia de uma administradora de condomínio aqui de São Paulo, que aparentemente, né, pelo menos pelo que a gente tem visto aí, desviou aproximadamente 30 milhões de reais dos seus clientes. Então daí já começa aquele alvoroço, todo mundo ficar preocupado. Bom, e eu resolvi gravar esse vídeo para a gente conversar um pouquinho a respeito do que pode ser feito, né, tanto juridicamente como administrativamente, para evitar assim que de repente um dia você síndico acorde e cadê o dinheiro do meu condomínio? Bom, vamos lá. Algumas orientações, isso antes de contratar uma administradora, né? O que você síndico, o que você corpo diretivo, o que vocês podem fazer para procurar uma boa empresa, uma boa administradora de condomínio? Bom, aqui juridicamente falando a gente chama de due diligence, né? Que é um levantamento de informações, de documentos, de qualquer empresa que você for contratar aí no condomínio, você deve fazer. Bom, mas agora a gente falando da administradora. Então, peça certidões cíveis dos processos em andamento, certidões trabalhistas, certidões de protesto. Com isso tudo, você consegue ver um panorama geral da vida jurídica da empresa. É importante também fazer essa pesquisa no CNPJ da empresa e também no CPF dos sócios, né? Porque dependendo da empresa, se a empresa não está hábil a arcar, né, com todos os compromissos perante os seus credores, então pode recair a responsabilidade para os sócios. Então também é importante ver o contrato social, ver o capital social e até analisar a documentação dos sócios. Bom, eu falo sobre a questão, né, certidões cíveis, certidões trabalhistas. A gente também precisa ver isso com muita cautela. Por isso, se você tem dúvidas, contrate um profissional para analisar isso para você. Por quê? Processos cíveis é muito difícil uma empresa não ter. Então analise, né, qual o processo, ou peça para um profissional analisar. Tá bom, essa empresa tem 5 processos cíveis em andamento. Mas quais são esses processos? Muitas vezes eu vejo, né, falando de exemplo de administradora, pessoas que estão querendo discutir com a construtora pagamento indevido de cota condominial lá na implantação do empreendimento e acaba colocando a administradora junto, que não tem nada a ver. A administradora é parte completamente legítima, mas ela tá lá no processo. Então, por isso que eu falo, vejam, verifiquem também, não só, tem 5 processos, mas quais são esses processos e se realmente tem a ver com a credibilidade da empresa. Mesma coisa, processo trabalhista. Hoje em dia é muito difícil uma empresa, né, principalmente de média para grande, não ter nenhum processo trabalhista. Então contrate um profissional, faça uma pesquisa, um estudo. Quantos processos teve no último ano? Se a empresa fez acordos, pagou, se ela honrou com seus compromissos. Então isso é muito importante também. E olha, uma coisa que eu vejo que funciona muito, né, também antes da contratação, converse com outros clientes, converse com outros síndicos que são atendidos por aquela administradora. Então, essa troca de ideias é muito importante. Bom, agora você, síndico, contratou a empresa, fez tudo o que tinha que fazer, levantou as informações, tá tranquilo? Não precisa mais fazer nada? Não é assim, pessoal. Mês a mês, vocês sabem que a administradora manda aquela pasta de prestação de contas. E o Conselho Fiscal, ele sim é responsável por analisar as contas dos condomínios e tal, mas o síndico eu sempre falo, né, é a peça mais importante do condomínio. E ele é a pessoa que tem a maior responsabilidade. Então, qual é a função primordial do síndico falando nessa questão financeira? O síndico tem que acompanhar mês a mês a conta do condomínio.
Nesse caso, dessa administradora, né, que deu esse rombo aí de 30 milhões, a conta era conjunta, né, para todos os clientes, aquilo que a gente chama de conta pool. O que é isso, se você nunca ouviu falar? É quando todos os recursos de todos os clientes daquela administradora ficam numa conta só e a administradora vai gerenciando todos aqueles recursos. Então quer dizer que todos os condomínios que têm aí as suas contas em administradoras que trabalham com conta pool estão sofrendo algum risco? Vai acontecer alguma coisa? Não. Mas conversem, você que tem síndico de um condomínio que tem uma conta pool, converse com seu gerente na administradora, conversa com a administradora e vê quais são os mecanismos que eles apresentam para vocês fazerem um controle mês a mês. Agora, se a sua conta é individual, acaba ficando mais tranquila, porque é mais fácil de verificar, né, o que entrou, o que saiu, os investimentos, enfim, o importante é que você, síndico, você, conselho, vocês fiquem atentos mês a mês. Se a sua conta é individual, melhor de administrar. Se a sua conta é pool, veja quais são os mecanismos que a sua administradora lhe apresenta para você ter segurança de que só tá naquela subconta, vamos dizer assim, da administradora, os recursos do seu condomínio. Bom, com isso, com esse mês a mês, com a diligência, né, do síndico, acaba sendo mais fácil visualizar algum problema antes dele acontecer. E também sempre procure conversar, né, com outros condomínios, clientes da administradora, dá uma olhada no mercado, vê como que tá, porque às vezes não é de uma hora para outra, né, que uma administradora faz isso, desvia o dinheiro, não é de uma hora para outra que um sócio de empresa, como aconteceu aí nesse caso, escreve uma carta pedindo desculpa para os síndicos, não. Vão acontecendo outras coisas antes, as coisas vão caminhando para um caminho muito complicado. Isso é dia a dia, acompanhe, tá? Então isso é muito importante, tenham essa cautela, tenham esse cuidado, você síndico principalmente e o conselho fiscal também. Bom, e depois, né, do problema, né, ocorrido, o que pode ser feito? Existem medidas criminais, né, porque é um desvio de dinheiro, então pode ser instaurado um inquérito policial, medidas criminais são tomadas, processo contra essa empresa, processo contra o sócio e também medidas cíveis, né, processos cíveis de indenização, cautelares para resguardar bens, enfim, daí depende muito da prática, do que aconteceu realmente e de como tá aí a vida financeira, se tem bens para garantir, como tá a vida financeira dessa empresa. Então, é importante vocês que foram prejudicados procurarem um advogado, procurarem um profissional para que possam auxiliá-los a respeito desse assunto. Por hoje é só, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, escrevam aí, me mandem as perguntas que eu estou à disposição também para a gente bater um papo e trocar uma ideia sobre esse e sobre outros assuntos também. E não esquece, curte esse vídeo, manda para os seus amigos, se inscreve no canal, vai lá no perfil do Imobiliarizando Direito no Instagram e também agora a gente está no TikTok. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!